Boa tarde a todos. Começa mais uma aula de História para os 8º anos. Eu sou a professora Luciana e hoje o tema da nossa aula é sobre o período joanino, ou também a vinda da família real para o Brasil e as consequências do bloqueio continental na América Latina. Tudo bem? Estão ansiosos para falar sobre isso? Antes de começarmos a gravar, nós tratamos de alguns assuntos pertinentes à questão burocrática dos alunos que não fazem as lições da Secretaria da Educação. Brincadeirinha. Essa turma aqui é maravilhosa, eles fazem tudo. Pessoal, só para contextualizar, só para a gente retomar o nosso ponto de partida, nós falávamos, né, há algumas aulas atrás, sobre o Império Napoleônico e o glorioso bloqueio continental. Então, essa decisão do imperador Napoleão Bonaparte de decretar um bloqueio continental eh, às nações amigas, né, da França, lá na Europa, ou invadir as nações que eram amigas da Inglaterra, gerou consequências não só naquele espaço geográfico, mas no mundo como um todo. Essas consequências influenciaram grandemente o processo da independência das colônias latino-americanas do século XVIII, do século XIX. Voltando só um pouquinho, nesse processo aí de Revolução Francesa, etc., nós tivemos inicialmente a Revolução dos Estados Unidos, do século XVIII, depois nós temos a Revolução Francesa, depois nós temos a independência do Haiti, e aí vai ser uma sequência de processos de independência. Hoje nós estamos no dia 8 de setembro de 2021, e ontem foi o feriado da independência do nosso país, né, que é uma data na qual nós, brasileiros, comemoramos ou celebramos a independência do Brasil com relação à sua colônia, Portugal. E nesse momento, há quase 200 anos atrás, o Brasil se tornava um império autônomo. Será que era totalmente independente de Portugal? Nós vamos ver mais para frente sobre isso. Entretanto, as outras nações, as outras colônias da América Latina sofreram muita influência desses processos que eu comentei agora. A Revolução dos Estados Unidos da América, a Revolução Francesa e a Revolução do Haiti, que se chamava ainda de São Domingos e passou a se chamar Haiti, conhecida como a República Negra. Mas tudo isso, né, a Revolução do Haiti se deve ao processo da Revolução Francesa e à ocupação do trono do Império Francês por Napoleão Bonaparte, que criou o Império Francês. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se lembram disso? Eu havia comentado que Napoleão invadiu o território da Espanha, entrou no palácio, capturou o rei da Espanha, e a Espanha passou a ser uma possessão francesa. Dom João VI partiu com sua família, com a sua mãe, a Rainha Maria, com toda a corte portuguesa e zarparam para o Brasil. Certo? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que aconteceu com as colônias espanholas, que agora já não tinha governância do rei, porque o rei já não era rei, a Espanha já não era mais matriz, e agora era uma possessão francesa? O que aconteceu na América Latina, nas colônias latino-americanas, nas colônias espanholas? O que vocês acham que aconteceu? E o que vocês acham que aconteceu com os portugueses que ficaram em Portugal, sem a corte? O que aconteceu com essas pessoas? Por quê? O que houve? Será que quando as tropas napoleônicas chegaram em Lisboa e não encontraram ninguém, eles voltaram para trás? Quem ficou no lugar do rei?
Quem tomou conta dos interesses da população portuguesa? Alguém já criou uma hipótese sobre isso? Vamos, quero ouvir. Quero ouvir. Alguém? Viraram o jacaré e o gato comeu a língua. Ninguém sabe. Não tem nenhuma hipótese. Eu fiz essa pergunta disparadora. Vocês não. O que vocês acham que aconteceu? Chutem. E neste momento, valendo um cuscuz. Tiago, diga alguma coisa, meu filho. Olá, professora. Oi, David. E aí, tem Bem, alguma hipótese? eu Tudo bem. não entendi a pergunta, a senhora poderia repetir? O que será que aconteceu com as colônias espanholas da América? Se a Espanha já não era mais um reino, e se já não tinha um rei, e a Espanha, que era uma metrópole, agora não era mais metrópole, não era sede do governo das colônias espanholas. O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Olha, para melhorar isso, que eu acho que preciso dar uma melhorada aí para vocês. Vamos pensar assim. Ahn, Portugal e Espanha Portugal tinha as capitanias hereditárias, né? Tinha as capitanias que tinham seus governadores, que eram pessoas que eram escolhidas pelo rei ou pela rainha de Portugal, certo? Que seguiam as ordens que vinham da metrópole, da capital, da corte, que ficava na Europa, certo? That's okay, tudo certo? Compreendem? Na Espanha foram criados os vice-reinos. Então, foram criados grandes, né, aglomerados de, de, de aldeias, enfim, criaram vice-reinos. Ao invés de fazer como no Brasil, que criou várias capitanias hereditárias, os espanhóis juntaram macro-regiões, fizeram uma macro-região, e que dessa macro-região se chamava vice-reino da Espanha. Vice-reino do Prata, vice-reino do Araguaia, brincadeira. Espanhola, e aí vai. Pergunto para vocês, o que aconteceu? Se era o vice-reino, eles recebiam ordens do rei. O rei foi preso por Napoleão Bonaparte. Agora eles não têm mais rei. O que vai acontecer nos vice-reinos espanhóis? O rei foi preso, o rei foi preso. Agora fiquei com medo. Tudo se tornou uma bagunça. Vamos pensar assim, Bonaira, sabe quando eu vou tomar água, ou eu vou no banheiro? Tô lá na escola, vou pensar. Eu sou la reina da Espanha, tá? Sou a rainha da Espanha, tá bom? Tô lá, governando, tal. Aí eu falo assim, ó, Bonaira, você vai ser a vice-rainha agora. Você vai tomar conta aqui, tá bom? É para você fazer isso. Essas são as regras, ok? Aí você fala, ok, certo? Então, aí você manda um WhatsApp para mim. Ah, não tá acontecendo isso. Aí eu falo assim para você, faz isso, certo? E assim vai. Aí eu subi, fui pro Caribe. Vou aproveitar as promoções que estão aí para o mar conhecer o México, para conhecer Cancún, conhecer Cancún. Olha que delícia. Tem várias promoções, gente. Agora, quando você resolve ir, não tem promoção nenhuma. É assim, quando você tem dinheiro, dinheiro nem que a gente tem, né? Quando a gente tem a disponibilidade, não tem promoção.
Quando a gente pode, não tem. Quando a gente não pode, sempre tá lá, né? Assim, quase de graça. Viagem para Cancún de graça. Só falta, mas você não pode, porque você tem que trabalhar. Enfim, entendeu, Monaira? Você é a minha vice-rainha. Eu sou a rainha. Aí eu sumi, certo? A gente se comunicava assim, beleza? Aí você tá tomando conta lá do meu vice-reino do 8C, certo? E aí eu sumi, fui presa. E tomaram meu celular, não posso falar com você. Como é que faz? Olha que legal, eu tô aqui e você tá lá. Só que aí eu não posso falar com você. O que que você vai fazer? Vai virar uma bagunça. Quem aí é do 8C? Quem mais é do meu vice-reino do 8C? A Anne. Quem mais tá aí? O Eu também, Ricardo. professora. O Ricardo. O Ricardo. Ricardo vai querer fazer o quê? Se crescer para cima da Monaira. Ficou sabendo que eu estava presa. Aí falou assim: ah, não sei o quê, sumiu, casa caiu para rainha, tal, tal, tal. Fazer o seguinte, vamos dar um golpe nessa Monaira aí. Aí a Monaira vai falar: vem não, cara, vem não, que eu tô aqui há mais tempo que você. E aí começa essa situação, essa tensão. Porque o Ricardo quer tomar o poder da Monaira, que ele fala: é agora. É agora que eu tomo o poder e torno isso aqui independente. Aí a Monaira fala: não, eu vou fazer o que. Vou manter a ordem aqui, mas eu mando agora. Já que se a rainha sumiu, eu que mando. Deu para entender? Então, a Monaira vai continuar com a mesma estrutura, sendo ameaçada por demais, sofrendo essa ameaça dos outros grupos, de outros indivíduos que querem ter essa liderança, tá? Porém, ela vai manter a ordem ali, de acordo com ela. Só que aí eu vou fazer uma pergunta. E isso vai acontecer no meu vice-reino C, vice-reino A, vice-reino B, D e E. Aí eu volto, certo? Passa um tempo, eu volto. Eu voltando pro presencial, né? Voltei do cafezinho. O cafezinho eterno, olha só. Foi no banheiro e não voltou nunca mais. E aí? Vocês acham que a Monaira, ela saiu, tá se saindo super bem. Ela vai querer voltar a ser minha subalterna? A me obedecer? Ou ela vai querer o poder para ela? Vai querer continuar no poder. É como se eu tivesse, ela fosse elevada de vice, ela vai se tornar rainha. E aí eu chego, de repente, e falo, e aí? Beleza, voltei. Será que ela vai querer me. Será que ela vai querer passar para mim de volta? O que que vocês acham? Claro que não, né? Ah, eu fiz tudo direitinho. Eu botei o Ricardo no lugar dele. Eu botei o Juan quieto lá. Vou fazer o que agora? Agora ela vem aqui. Agora que eu fiz a parte mais difícil, ela quer receber os louros? Não. Então, voltando para o contexto Espanha, e vocês entenderam a contextualização? Sim, deu para entender um pouco, bem. Tá? Então, o que acontece? Porque o rei da Espanha um dia voltou, né, gente? O cara um dia voltou, ele tava preso, só tava preso. Um dia as tropas inglesas conseguiram expulsar o Napoleão Bonaparte das tropas francesas da Espanha. E um dia o rei voltou. Só que aí é uma coisa chamada assim, a partir do momento que você sente o gosto da emancipação, você sente o gosto da liberdade, você voltar para a condição anterior, ah, cara, você recebeu um upgrade. O cara fala assim: olha, a senhora recebeu aqui a possibilidade de viajar de primeira classe, né? De tomar, você vai chegar na primeira classe, você deita, pá, né, na cadeira, recebe o espumante, vem uma pessoa te dando as coisas, né? Coisa fina. Vem com Coca-Cola. Não pode falar, né? Não vem passando com aqueles carrinhos de Coca-Cola, com aqueles biscoitinhos. Não, a pessoa vem com a refeição ali, com a garrafa chique para você, a senhora aceita uma água da Bavária, sei lá da onde, né? Aí, de repente, na volta você tem que voltar né, do assento econômico, apertado,
sem direito a um biscoitinho. Se você quiser, você tem que pagar. Já pensou? Quem que vai querer? Quem provou do sabor da emancipação ou da primeira classe, assim eu quero dizer, e aí os meus contextos, não vai querer voltar, né, pro retroceder. Só em alguns lugares do mundo que esses fenômenos ocorrem, né? As pessoas querem retroceder. Mas a natureza humana e a natureza da nossa sociedade é sempre o progresso, é sempre a expansão, sempre para frente, não retroceder. Né? Isso acontece nas aulas de matemática, que nós precisamos mostrar a ordem crescente e a ordem crescente e a decrescente. Deu para entender? Então, olha que problemão o rei, tadinho do rei da Espanha. Fiquei com dó dele agora. Vou mandar até uma carta para ele. Fiquei com dó, porque você já pensou, você tá ali e tal, tomou, né? Tá observando o mundo do seu castelo, de repente vem um cara, invade sua casa, te prende. Você vai ficar preso, quando você volta, abatido, triste, chateado, as suas colônias não são mais suas colônias, os seus vice-reinos não querem mais ser seus vice-reinos. E aí, o interessante, o que vai rolar? Lembra a Monaira e o Ricardo? Eles não eram oponentes? Lembra? O Ricardo queria ser o vice-rei, certo? Ou queria tomar o poder. Ele queria tornar o vice-reino independente da Espanha. Aí agora eu volto. Aí os dois vão. Monaira, que era vice-rainha, e Ricardo, que era o oponente, vão se juntar para lutar contra mim, rainha da Espanha, linda, maravilhosa. Olé! Ai, ai, professora Xarope. Mas é isso. Grupos que eram opositores antagônicos, eles vão se unir para pleitear, para lutar contra a influência, né, da corte espanhola. Porque as elites das colônias espanholas, essas elites elas são divididas em duas partes, tá? Em 10 grupos. Os crioulos, que são os nascidos, os brancos, nascidos, descendentes de espanhóis nascidos na América, e os chapetones. Os chapetones são os espanhóis vindos da Espanha. Oh, espanhol vindo de Marrocos. Não, espanhol vindo da Espanha mesmo. Então, esse tá? Então a elite dessas colônias era composta por esses grupos. Porém, os crioulos, que não tem nada a ver com a questão de ser negro ou da cor, porque aqui no Brasil crioulo a palavra crioulo associa a pessoas com mais pigmentação na pele. E lá não, na América Espanhola, o crioulo é o filho do espanhol, é o branco que nasceu na América, descendente de espanhol, família espanhola. Só que esses camaradas, eles tinham poder aquisitivo, mas não tinham poder político. E eles também influenciados pelos ideais iluministas, porque muitos deles tinham ido estudar na Europa, como aconteceu no Brasil também, como aconteceu nos Estados Unidos, eles queriam a independência, o sonho da república. Por quê? Com a república, eles não teriam também essa questão da limitação política, limitação da cidadania deles. Eles poderiam. O que adianta eu ter grana e eu não ter poder? Para mim, adiantaria muito. De verdade, eu ia estar bem feliz se eu tivesse dinheiro e fizesse parte, né? Não preciso de poder, não. Me dá dinheiro que eu já estou feliz. Olha, capitalista. Brincadeira à parte, mas é verdade. Para eles tinham berço, nascimento, nome, tradição, heranças culturais, etc, etc, mas não tinha poder. Então, eles ocupavam, às vezes, cargos públicos, etc., mas não cargos de confiança do rei. Tá? Isso cabia aos chapetones, que eram os espanhóis que eram designados diretamente pelo rei para serem os grandes, ocuparem os grandes cargos administrativos das colônias, para não ter perigo, né? De repente, de ter insurreições aí. E nesse momento específico do retorno do rei,
essas colônias, esses vice-reinos espanhóis, eles vão saborear o prazer da liberdade, de não ter que pagar imposto, sabe? O prazer de ser livre, sabe? Aqueles prazeres que só a gente tem quando a gente é livre. Nós não temos que dar satisfação para ninguém. Então, esse é um negócio legal. Sem ter que fazer lição da professora de história, sem ter que ficar dando satisfação para ela, quem fez, quem não fez, sem aquelas cobranças, sabe? Aquela professora que fica lá, quem fez a atividade? Olha, esse. A professora é chata, né? Fica falando toda hora de atividade. Mas esses grupos sentiram esse prazer, sentiram o ar da liberdade e eles não queriam mais voltar. Então, vão se iniciar as guerras, os conflitos pela independência da América. E aí, para o outro capítulo, nós vamos falar dos libertadores da América. Agora, né, fazendo uma analogia ao nome da competição do Libertadores da América. Aí meu amigo vai falar, vai dar uma aula de futebol para mim. Eu não vou entrar nesse campo, não, que aí é complicado. Eu gosto da Libertadores, da competição, mas um dia eu me peguei pensando, mas por que essa competição chama Libertadores da América? E depois eu comecei a refletir sobre o termo histórico que nós utilizamos dos Libertadores da América, né? Simão Bolívar, e por aí, eu não lembro dos outros agora. Só veio do Simão Bolívar na minha cabeça e vamos ver os demais também. Tá? Então, no começo do século XIX, né, enquanto Dom João VI vinha para o Brasil com a sua família real, e vai iniciar um novo processo aqui na história do Brasil, o rei da Espanha está preso. E os vice-reinos espanhóis ficam sob a governança dos vice-reis e das elites locais. E as elites crioulas começam a tentar, porque as elites crioulas querem o poder, elas querem participar do processo, né, político, porque além do dinheiro, além de todas as benesses que eles possuíam, eles queriam também poder político. Porque aí quando você tem poder político, você tem dinheiro, ai, o céu é um limite. Até soprou aqui o vento faraônico. Olha, aqui é os coqueiros balançando aqui, tudo Caribe, hein, gente? Estou em Cancún, diretamente de Cancún. Ai, que sonho. Vamos lá. Deu para entender isso? Então, no começo do século, lá 1806, não, 1808, guardem esse número, 1808. Pode jogar na rifa, dos jogos aí de azar, 1808. É um número cabalístico, que vai mudar a história da América Latina. Né? E graças ao grande Napoleão Bonaparte, grande pequeno Napoleão Bonaparte. Então, o rei espanhol é preso, as colônias começam a entrar num processo de autogestão, autoadministração, e logo vão entrar com o processo de independência, tá? De ruptura com a metrópole. E nesse contexto, essa situação, ela se torna mais evidente, ela se potencializa no momento que o rei volta ao trono, né, ele consegue retomar o trono espanhol, e aí ele quer, opa, dinheiro, fiquei muito tempo na prisão, quero mimos, mandem ouro para mim, impostos. Aí vai ser a rebelião dos povos latino-americanos. Só lembrando que o Haiti está na América, está dentro do contexto latino-americano, porque é uma colônia latina, a França, né, é um país latino, porém, né, o Haiti era uma possessão francesa. Na verdade, a ilha de São Domingue, ela é dividida em duas partes, né? Uma parte que foi colonizada pela Espanha e uma parte colonizada pela França, tá bom? E aí nós estamos falando do Haiti, que teve sua independência em 1804, tá bom? Que também é assunto, já falei nas outras aulas sobre a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, a Revolução Americana, mas é sempre bom lembrar que o Haiti foi a primeira república, né, do contexto latino-americano,
e a Primeira República Negra, perigo do Atlântico. Assim, os periódicos da época noticiavam de uma forma bem assim, bem assustadora. Acho que eu comentei com vocês, né, que eu fiz um vídeo ano passado sobre a Revolução do Haiti, e uma pessoa de língua espanhola, não sei de qual a nacionalidade dela, e eu falando, né, da perspectiva dos marginalizados, né, eu contei da perspectiva dos haitianos. E aí a pessoa ficou brava, né, porque os haitianos mataram muita gente, os indivíduos que eram escravizados e que tocaram a revolução acabaram assassinando muitas pessoas, mas, né, a pessoa ficou brava, porque ela falou, você não contou que eles mataram, etc. Só que toda ação tem uma reação. Não estou defendendo nenhum lado, mas é interessante que o lado também que foi vitimizado, né, veja que antes disso os franceses eram bem cruéis com os indivíduos que eram escravizados. Então a gente precisa entender que ninguém sai matando ninguém por nada, não. A coisa tem que ter um potencial aí. Entenderam? Entenderam? Vamos deixar em stand-by aí a questão da América Latina, dos países latino-americanos, e vamos deixar aí, depois vamos falar do campeonato Libertadores da América, e vamos saber quem vai competir com o time da World Champions League. Olha só, é isso aí? Vai no World Champions League? Acho que é. Cadê os amantes do futebol aí? Eu tô por fora, gente. Tô por fora, porque faz algum tempo que eu não frequento mais estádios, eu não assisto mais jogos de futebol. E eu tenho uma memória deficitária, então eu não lembro o nome dos campeonatos, só do Libertadores da América. Ah, o campeonato da UEFA, Champions League, tá vendo? Tava certa. Não é, Thiago? Tu fala, né? Tem o pessoal que joga lá na Liga da Europa, né? E depois vai todo mundo para Tóquio jogar em Tóquio para descobrir qual é o melhor time do mundo, não é isso? Thiago, não me deixe só, pelo amor de Deus. Vamos lá. Sim, 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 sim. Aí, agora vamos deixar os Libertadores da América de stand-by. O ano que vem, nosso país completa 200 anos de independência da nossa matriz Portugal, nossa ex-matriz Portugal. E vai ser legal, cara. Vai ter um evento bacana lá no Museu Paulista, lá no Ipiranga, se Deus quiser. Nós vamos estar vacinados, quiçá poderemos participar desse evento, né? Para mim é um museu muito importante, né? Que mudou também muitas decisões da minha vida. Sem saber, eu já amava história, nem sabia. Aquele jardim, o jardim francês, então, enfim, né? O que faz uma aula de história no museu, né? Faz a pessoa se tornar professora. Enfim, e o ano que vem nós vamos comemorar 200 anos, mas por que você está falando isso, professora? Nessa aula, 200 anos, qual que é? Só está falando do futuro. Porque a nossa aula hoje está no momento ali de 1808, lembra o ano cabalístico, o outro ano cabalístico também é 1822. Mas o ano cabalístico, 1808, vai traçar a rota para 1822. Então, os acontecimentos de 1808, eles vão ditar as regras, eles vão dar as diretrizes para chegar em 1822. Lembrando que os processos revolucionários do nosso país, eles existem desde que os portugueses começaram a invadir o nosso território. Tá? Então, as comunidades tradicionais que viviam no Brasil, as comunidades indígenas, né, os povos originários, os brasileiros de verdade, né, porque nós também acabamos sendo um pouco imigrantes, mas essa turma, desde que os portugueses entraram aqui,
eles lutam pela independência, eles lutam pela retomada do seu território. Então, nós não podemos dizer que a luta da independência começou só em 1822, não, ou depois de 1822. Esse desejo dos brasileiros de romperem os laços arbitrários, exploratórios, né, com relação a Portugal, que mantinham com Portugal, vem desde sempre, desde do primeiro contato, ali, do estabelecimento das relações. Tá? Porque é muito inocente achar que os povos originários brasileiros eram. Ai, tudo bem, me mata. Né? Mata minha família, eu sou seu amigo, me dá um espelho que eu vou ficar feliz. Ai, peraí, não é assim que as coisas são realmente. Será que foi realmente? Será que não foram anos e anos e anos? Muitas comunidades indígenas, né, foram dizimadas só por causa de uma gripe? Ou será que houve umas batalhas aí? Houveram várias batalhas com relação aos povos indígenas, né, que queriam a sua autonomia, que queriam que esse invasor fosse embora e nos deixasse em paz. Então, lá desde o século XVI, nós temos esse processo de luta de independência, né, de retomada da independência. E no século XVIII, com o advento do movimento iluminista, nós tivemos várias manifestações, né, do século XVIII, nós tivemos várias manifestações do século XIX, né, até a culminância da independência, e pós-independência nós tivemos vários movimentos, ainda embasados no iluminismo, que pleiteavam a instauração da república, porque o Brasil foi o único país que se tornou independente e se tornou uma monarquia. Mas vamos lá, tudo bem? Até aí legal, né? Então, 1808 se em 1808 o rei de Portugal, a corte portuguesa não tivesse migrado para o Brasil, não tivesse migrado para o Brasil, talvez, talvez a nossa história seria totalmente diferente. Talvez não tivéssemos nos tornado independentes em 1822, talvez tivéssemos nos tornado independentes antes, ou talvez fôssemos ainda um reino unido, sabe Deus, tá? Mas o que aconteceu naquele momento foi decisivo. A opção, a escolha de vir para o Brasil mudou toda a trajetória, toda a história do Brasil e toda a história de Portugal, ok? Então vamos lá, vou compartilhar vou falar aqui a minha pantalha com vocês. Vamos lá, deixa eu achar aqui uma bem legal. Essa aqui. Quero compartilhar. Essa aqui. Opa. Só um minuto. Então, em 1808, em janeiro de 1808, dá para ver, pessoal? Vocês estão vendo? Eu estou compartilhando, não consigo ler. Se alguém puder falar, dá para ver? Estão enxergando? Não está aparecendo, não. Não? Ah, meu Deus. E agora? Estão vendo? Agora foi, agora. Tá, então vamos lá. Então, em janeiro de 1821, 1808, já estou já estou nos festejos da independência, dos 200 anos da independência, estou no clima ainda. Então, em janeiro de 1808, a família real vem para o Brasil, tá?
chega nessa data, tá? E em janeiro eles desembarcam em. Ai, isso aqui tá péssimo, gente. Peraí, deixa eu ver. Era essa aqui que eu queria? Vamos ver. Não é. Tem muita coisa bacana aqui. Ah, vamos lá. Então, esse tá legal? Dá pra ver? Esse tá melhor, não é? Então, assim, dependência do Brasil, tá? É o eixo dessa história toda, desses acontecimentos todos, como eu falei do início. Esse rapaz aqui, Napoleão Bonaparte, ele vai ser o precursor da independência na América, né, das colônias latino-americanas. Ele nem sabia que ia fazer isso. Na verdade, ele estava de olho nas colônias, mas ele acabou dando um auxílio aqui para a galera que pleiteava a independência das nações, tá? Das colônias. Então, Napoleão Bonaparte ele vai invadir Portugal, a família chega, foge, tá? Eles entram por um lado, a família sai por outro. E aí, em janeiro, a família em janeiro de 1808, a família real portuguesa embarca em Salvador, tá? E a partir daí, desse primeiro momento, desse pisar aí no solo brasileiro, vai ser um choque, né? Ao constatar a realidade do qual as cidades brasileiras estão imersas e vai ser iniciado um período que nós chamamos de período joanino no Brasil. E esse período joanino vai ser um período de melhorias, tá? Mas olha que interessante, como eu falei das elites, né? As elites elas só se movimentam quando eles têm grandes interesses. Dá para ver agora? Esse aqui dá para ver também. Então, esse aqui, ó, só o governo junino. Aqui é o bloqueio continental, ok. Esse é o nosso glorioso Joãozinho VI, né? Dom João VI, príncipe, né? O príncipe herdeiro do trono de Portugal. E aí, vamos lá. Chegou no Brasil, quem que ajudou ele a vir? A Inglaterra. Até esse momento, as nações, as colônias, elas tinham uma relação com as metrópoles chamado Pacto Colonial, ou exclusivismo colonial. E esse pacto, né, que eu aprendi pacto, então, esse pacto colonial era o seguinte: ei, colono, você só pode vender, você não vende para ninguém, você só vende para mim. Então, vamos supor, as matérias-primas que eram comercializadas na Europa para as indústrias, elas eram levadas para Portugal e de Portugal, né, os comerciantes portugueses vendiam para as demais nações. E isso ganhavam, né, ganhavam pela especulação. Eles não faziam nada, eles tipo exploravam ali a mão de obra alheia e esse comércio. A Inglaterra queria vender tecidos para o Brasil, tecidos industrializados ou os produtos industrializados. Não podia. Tinha que vender para os comerciantes portugueses, aí os comerciantes portugueses traziam essas mercadorias para o Brasil e aí eram vendidos para os colonos. Obviamente que os camaradas iam comprar o deles, né? Porque você sabe que dá trabalho, né? Não é, gente? Não dá trabalho? Explorar os outros dá um trabalho que, nossa, é um trabalho assim, homérico, né? É um trabalho muito, muito digno de Hércules, dos 12 trabalhos de Hércules. O cara cansava, suava até as meias, para não falar outra coisa. O cara não tinha trabalho nenhum, mas ele vendia num preço muito alto. Se você vende uma coisa num preço muito elevado, mesmo que você precise, você só vai comprar se for para sua sobrevivência. Você precisa de um remédio. E o remédio custa muito caro. E você tem condição de comprar. Mas ele está muito caro. Você vai comprar porque você precisa dele para sobreviver. Mas se você não tem, você não vai comprar. Porque ele é muito caro. Então, os portugueses eles viviam dessa especulação, dessa exploração do comércio proveniente do Pacto Colonial. Também isso também acontecia com a América Espanhola. Era o mesmo esquema.
né? Os espanhóis e os portugueses, atividade, né? Eles se ocupavam dessa exploração. E aí, o que que acontece? Para quem está vendendo, no caso da Inglaterra, né? Que quem produz e vende, comprar uma mercadoria, uma matéria-prima muito cara, por causa do atravessador, por conta do atravessador, não é legal, porque aí você já sobe o preço. Quanto mais o preço do seu produto é elevado, menos você vai vender. Então não era interessante. E aí houve uma pressão por parte do governo da Inglaterra para que, em troca da travessia segura, de toda a amizade que a coroa inglesa tinha com a coroa portuguesa, pô, Billy Lucas, né? Aquela amizade, brother, né? De tanto tempo. Poxa, a gente trouxe vocês, deu tudo certo, então agora faz o seguinte: acaba com esse pacto colonial aí, acaba com esse exclusivismo comercial aí de vocês, e faz o seguinte: abre os portos para os nossos navios virem direto, vir buscar o que precisa, trazer o que precisa. E outra coisa, vamos baixar a taxa tributária? Porque como é que você vai cobrar imposto dos meus produtos? Eu sou seu amigo. E assim foi. Aí, ó, então, uma das características do sistema colonial, né, do funcionamento dessa máquina chamada metrópole, dessa relação chamada metrópole-colônia, é o exclusivismo comercial, tá? O pacto colonial. Deixa eu falar, pacto colonial. Então, é uma coisa que vocês, tipo, meu, se romper, rompeu. Então, em 1808, Dom João chega lá em Salvador, pensa, pensa, janeiro, que no Brasil é o quê? Dos trópicos do hemisfério sul é o quê em janeiro? Que estação nós estamos? Gente, meus alunos, nós estamos no verão, janeiro, verãozão, Salvador. Pensa, janeiro e Salvador. Eles saíram de Portugal frio, que inverno, né? Inverno. Portugal, hemisfério norte, inverno. Portugal é frio pra caramba, que fica na esquina assim do mundo, e aí bate um vento que vem de lá e vem daqui. Nossa, é frio pra caramba. É... Brincadeira, é diferente. A Espanha é mais quente. Portugal tem os lugares quentinhos, mas perto da Espanha não é, não. Por causa dessa, sabe, tipo, fica no canteiro ali que bate um vento toda hora e é assim. Professora de geografia, olha que pessoa com termos bem precisos, viu, Fernanda? Anota esse daí, ó, pro podcast. Além do Guaraná com rolha e do Supimpa, na esquina do mundo que o vento que vai que volta. Então em 1808, chegaram lá em Salvador, aí pá, bateu aquele pânico. Falou, poxa, tipo, como assim não tem ar-condicionado? Como assim? Né? Tipo, você chega. Sabe quando nós vamos para algum lugar? Nós moramos em Suzano. Deixa eu contar. Quando eu vim morar aqui, eu sou paulistana, né? Vivi minha vida inteira assim. Aí vim morar aqui, né? Vim para Suzano, tal, mó barato. Tanto, meu, bateu um pânico, porque, tipo, como assim não passa uma condução aqui perto? Eu tenho que andar, sei lá, quanto tempo? Como assim o ônibus só passa de 40 em 40 minutos? Como assim não tem isso, não tem, sabe? Tipo, como assim? Já bateu a bad. Tipo, você, paulistana ali, né? De repente, fala, e o shopping? Só tem um. Como assim só tem um? Você só tem uma opção. Meu, foi um choque. Questão da infraestrutura. Imagina, né? Mas lógico, né? Já tinha. Suzano não é uma cidade também lá do tempo do onça, já tinha mais algumas coisas. Mas eu estranhei muito. Eu estranhei muito e ainda estranhei porque aqui ainda tem ar de interior. Quando eu mudei para cá, as pessoas ainda se falavam. Por exemplo, você chegava no ponto de ônibus, você não conhece a pessoa, mas eu falava, bom dia, tal. E falava, ixi, eu nem conheço. Eu ficava assim, né? Porque em São Paulo, às vezes, a gente não se fala. Cada um vai na sua, eu não vou nem falar, porque a pessoa puxa papo. E a questão dos coletivos, né? Eu estranhei muito não ter.
não ter lotação, porque eu sou do povo que anda na lotação. Que aqui vocês chamam de van, mas lá em São Paulo a gente chamava de lotação, que era pequenininha e tal. E cabia todo. Nossa, era um negócio, né? E quem já foi para Guaianazes que fala, vai mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Não é só na Zona Leste, não. Lá na Zona Sul também tem essas coisas. Eu acho que é até pior. Mas, enfim, não sei, né? Que eu não sou de lá. Eu choquei, eu choquei. Agora, você imagina um cara que sai da Europa, século XIX, Europa, século XIX, e ele tá achando que aqui tá tudo numa boa. Tipo, ele vai chegar, vai ter, tipo, calçamento na rua, né? É outro nível. Eles não tinham noção, né? Não tinham noção e não tinham interesse com relação ao lugar que eles viviam, né? Ao lugar que eles exploravam. Aí chegou aqui, meu, não tinha nada, não tinha nada. O Brasil não tinha uma faculdade, sabe? Não tinha nada. Aí o cara bateu a bad, falou, meu, e aí? Eu vou ter que ficar aqui, como é que eu vou fazer? Só, o cara foi para cidades litorâneas, pensa um abafo, né? Eu já fui para Salvador e vou falar para vocês, é um abafo. Você chega lá no frio, tá um abafo. Você chega no verão, então, Deus do céu, você tá na sauna, uma sauna, né? De uma sauna. Então, gente, aí chegou lá, começou a dar umas voltas, assinou esses documentos aí, porque ele teve, né? Aí a galera desceu, porque a viagem não foi tão tranquila. Meu, aconteceu de tudo. Pensa umas embarcações lotadas, lotadas assim de gente. Barrotada, lotação, igual eu pegava de Guaianazes, que aí você para, o cara vai chamando, tá todo mundo sentado. Aí o cara cabe mais um, mais um, mais um. Aí você vai apertando, apertando, apertando. E os meus amigos que são mais antigos que assistirem vão lembrar disso daí. Vai, vai, vai. Chegava no metrô Itaquera, vai pra Guaianazes, aí enchia. Meu, você quer ir embora, você tá cansada. Aí, aí sempre via um gritando. Você achava que não cabe mais ninguém, sempre vem um. E aí, às vezes, via o pessoal ainda com bolsa, com sacola de compra, sabe? Realizou isso na cabeça de vocês? Agora pensa um navio cheio de gente, cheio de pertences, né? Cheio de joias, de coisas e afins, lotado, lotado. A pessoa trouxe gente, trouxe escravo, trouxe pinico, o que deu para trazer. Aí eu vou pensar, pensa comigo, né? Europa, frio, né? Vocês estão ligados que, tipo, banho, né? Hábitos, esses hábitos de higiene que nós temos no Brasil, alguns têm de banhos, de 2, 3 banhos e tal. É algo que foi a herança dos indígenas, né? Então vocês imaginam, os caras atravessaram o Atlântico, uma muvuca. Meu, barco, vocês sabem que a galera dá uns revertérios e tal. E existem, agora é sério, assim, existem muitas doenças que são propagadas dos navios, escorbuto, aí o pessoal começa a vomitar. Escorbuto acho que é falta de vitamina C, ou falta de algum de sol, umas coisas assim. A galera fica mal, começa a vomitar, e tem diarreia, e diarreia pega em todo mundo, e ela é contagiosa, né? E aí vai. Pegaram piolho, teve uma infestação de piolho, imagina. Vocês realizam a cena. Pensa como estava cheiroso esses navios. Cheio de gente, sem desodorante, sem banho, que não deu nem tempo de passar água no corpo, com piolho, deve ter tido chato. Nossa, imagina. Então imagina você, Carlota Joaquina, a princesa com sorte, né? A princesa que vai ser a princesa que vai casar e vai ser a rainha. É... Violeta. E o que vocês acham que é uma boa saída de uma situação dessa? Um surto de piolho. Não tinha o vermectina. Aquele remédio que o pessoal tá tomando aí pra piolho? Vermectina? Que chama? Não sei. Piolex, eu não lembro. Como é o nome do remédio que a galera tá tomando pra piolho?
Não tinha esses remédios, não tinha escabim, não tinha nada disso. O que vocês acham que a galera fazia para resolver o problema dos piolhos? Raspar o cabelo. Tu imagina a felicidade da princesa herdeira, a futura rainha da Espanha e de Portugal, porque ela era espanhola, ela ia fazer um reino só, ela ia conquistar e tal. Ela tinha um plano de dominar Portugal e de se tornar rainha da Espanha. Violenta. Então a galera já estava muito, muito, muito assim chateada com aquela viagem. Muito chato. Devia ter chato também na galera, não só piolho, mas os chatos também. E aí eles pararam para fazer um relax na Bahia, porque falaram que a Bahia tem Porto Seguro, Ilha de Comodatuba, né? Trancoso, Arraial da Ajuda, né? Vários paraísos, para ficar, né? Toca um reggae, uma galera massa, né? Falaram, não, faz um stop, pit stop lá. Aí eles pararam, e quando eles pararam, né, lá em Salvador, eles tomaram essas medidas administrativas, que uma delas foi a abertura dos portos para as nações amigas, né, que encerrava o pacto colonial ali, liberdade, né, é, ele vai revogar também, né, em 1808, uma lei que proibia a atividade industrial no Brasil, então ninguém podia produzir nada no Brasil, porque aí ia romper com o exclusivismo, né? E aí ele revoga essa lei e permite que as atividades industriais voltem a acontecer no Brasil. Em Salvador, ele vai dar um rolê lá no Pelourinho, né? Vai dar uma volta no Pelourinho. Pelourinho é Cidade Alta? É a Cidade Alta. Vai lá, tá lá na parte alta de Salvador, tal, no Pelourinho, não sei o quê. E entra num prédio muito bacana, que é um dos prédios mais, assim, ali naquela região, né, com um porte maior, que eu acredito que na época dele era o melhorzinho que tinha, e fundou a primeira faculdade do Brasil, a Faculdade de Medicina. Porque, gente, qual é? Como assim? Agora os brasileiros não podem ir para Portugal estudar, porque Portugal agora está dominado pelos franceses. Como é que vai fazer? Como é que vai trazer médico? E se eu ficar doente? Minha mulher pegou um surto aí de piolho, como é que faz, né? Então, né, o relax da Bahia, a força do reggae baiano, o axé baiano, iluminou a cabeça de Dom João. Iluminou a cabeça de Dom João e deu, né, além de recarregar as energias depois de uma aguinha de coco, tal, ele refletiu, falou: "Ê, mãe, pai tá on". Não falou isso aí não. Ele disse o seguinte: "Poxa, não vai rolar, né? Eu ficar aqui com essa galera massa vivendo uma grande zona rural, porque era assim, as cidades brasileiras eram uó, né? Era cocô de gente, cocô de animais, e chuva, lixos, enfim, babado, confusão e gritaria no mau sentido, né? Então era sem energia, iluminação pública. Ai, gente, era as trevas, né? Aí, legal. Ele decidiu, como que a gente faz para tirar um país de uma situação da lama? Vamos fomentar a educação, vamos começar a criar escolas, né? E vamos trazer médicos, vamos formar pessoas, assim não dá. Ok. Partiu capital do Brasil, Rio de Janeiro, né? Partiu, já deu a esperança de encontrar um lugar melhor. Né? Salvador não encantou, porque, mas, gente, outra coisa que eles ficaram chocados foi com a quantidade de pessoas negras. Eles nunca tinham visto tanta gente negra junta, né? Assim, não tem. Além da África, como se eles estivessem na. E fora que pensa, se saiu do verão, do inverno. Você chega aqui, tá todo mundo quase nu, porque para eles a gente anda quase nu, né? Calorzão, Salvador, quem já foi para Salvador aí sabe como é, né? Fizeram como eu. Um dia eu fui no bairro da Ribeira
E quando eu fui passear lá em Salvador e tal, eu levei um susto, porque as pessoas transitando assim nas avenidas, entrando nos comércios e tal, com a roupa de banho, apenas a roupa de banho. Então, camarada de sunga, não é short, não é bermuda igual isso aqui. Short, sunga, sunga, sunga. Eu estranhei, né? Isso tudo bem que já faz uns anos. Hoje em dia, o pessoal aqui também anda do jeito que quer, mas eu fiquei assim, porque nós não temos o hábito, né? Nós estamos na praia, aí eu não saio da praia, vou no açougue lá na praia de biquíni, de roupa de baixo, né? A gente não faz assim, a gente põe uma roupinha por cima, né? Pra fazer um clima, fazer um charme. E eu me assustei, eu falei, gente, é assim mesmo? Que o povo anda assim, mudando no dedo do carro, o pessoal andando de biquíni de lá pra cá, dançando reggae no meio da rua, todo mundo de biquíni. Nossa, gente, que gente feliz, né? Tal, eu fiquei, né? Eu dei uma de Carlota Joaquina. Eu falei, nossa, que é isso, né? Mas eles também estranharam. Lógico que ninguém estava de roupa de banho, né? Ninguém estava de sunga. Mas, por exemplo, os homens que estavam na condição de escravo andavam só com a calça, né? Com o calçolão de algodão, que para lá na Europa seria uma cueca, um cuecão, aquele cuecão, né? E as mulheres também, não dá para andar com muita roupa aqui, né? Você anda um pouco mais à vontade, né? Ninguém estava com o peito de fora, mas né, um ombro de fora, uma coisa assim, né? Uma roupa mais solta, uma roupa mais leve, dava a impressão que era roupa de baixo, né? Então a galera tomou um susto com os costumes. Aí falaram: meu, esse pessoal aqui não tem nenhum garbo nem elegância, e agora? Não vai ser a corte portuguesa que vai trazer garbo e elegância para o Brasil. Mas vamos lá. Partiu Rio de Janeiro. Ah, eu vou dar esperança. Não, lá é a capital, vai ter um lugar melhor, vai ter os palácios, alguém deve ter um castelo, deve ter um palácio para a gente, deve ter um lugar legal para a gente viver. Porque aqui ficar na casa do fulano emprestado não foi legal. Desembarco em 1808 ainda, né, do Rio de Janeiro, e aí, né, eu tenho uma imagem icônica, deixa eu ver se eu consigo mostrar para. Não, não está aqui, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver, não tem. Tem uma imagem icônica que é o. Eu vou colocar aqui para vocês. O bom da internet é isso. Essa imagem mostra o desembarque, família Brasil. Essa imagem é icônica, tá? Olha o embaraço da galera. Deixa eu ver aqui se é essa. Essa é do Rio? Janeiro. Janeiro, no Rio de Janeiro. Essa imagem é bem legal. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Tem muita coisa aqui. Vai devagar, professora, eu tô ficando tonta. Não, vamos lá. Não é essa, mas beleza. Vamos fingir. Vim da corte, período. Uma cena que eles estão as pessoas jogando flores. Eu não sei se é essa aqui, vamos lá. Que é retratada. A família real chega, desembarca, e desde do porto, desde o desembarque, essa cena aqui, ó, lá desde o desembarque, não dá para ver, legal. Acho que tem no livro de história de vocês. Aqui dá para ver, vocês conseguem ver legal essa aqui, ó. Então, do Porto do Rio de Janeiro, do Cais do Porto, até esse prédio aqui que eles estão chegando, que é uma casa de uma pessoa rica, que não tinha nada, para eles, para uma corte europeia, é uma casa de pobre. Eles vieram com caminhos floridos, olha bem, ai que gracinha,
Ai, que fofo. O caminho, as pessoas jogavam flores, flores e flores e flores e flores e flores na família real. Vocês sabem por quê? Alguém sabe por quê dessa história? Que é uma imagem icônica, por isso que é um ícone desse momento aí. Alguém imagina por que eles foram recebendo flores? Porque eles são lindos? Acho que esse Acho aqui. que é por eles serem, sei lá, mais gente importante, assim. Fato. Quando vocês recebem visita em casa, você já viu que a mãe de vocês dá um capricho na casa, limpa banheiro, limpa tudo? Ou não? Sim. Quando não chega do nada. Quando não chega do nada, mas quando chega do nada, não tem um bafafá assim, ó, não dá uma corrida assim, põe isso, não sei o quê, Você dá uma limpada ali por cima. por cima. Quem tem cachorro, então, fala assim: Fulano, você com esse cachorro, com esse cheiro de cachorro, causar uma boa impressão. Falei do cheiro. A questão é cheiro. Tá? Uma das grandes situações aí, eu tô tentando achar a cena aqui para vocês verem, é o cheiro. Se Salvador, aquele abafo todo, tava tenso, imagina o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro eu acho que é mais quente e mais abafado que Salvador. Eu acho. Eu nunca fui pro Rio de Janeiro. Guilherme, Guilherme tá mostrando o cachorrinho dele aí. Não dá pra ver, galera. Olha, esse aqui é um livro, se vocês quiserem comprar a História do Brasil já, Família Real. Olha que luxo. Eu peguei essa aqui, ó, porque mostra o todo, né? Olha aqui. E eles vieram o caminho todo cheio de flores. Porque não tinha saneamento básico, gente. Não tinha esgoto. Não tinha uma rede de coleta de lixo. O Rio de Janeiro é uma cidade que chove muito, né? Principalmente no verão, né? Nós temos as tempestades de verão, então esquenta, 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 daqui a pouco, pau, chuva, 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 e aquela coisa toda. Aí o pessoal jogava os dejetos humanos na rua, aí daqui a pouco chovia, aquele dejeto descia, o rio que sobe, que desce, as enchentes, lixo. O povo fazia xixi na rua, o povo fazia suas necessidades na rua, os cavalos, os frangos e pensem, principalmente os dejetos, né? Com cheiro forte, com sol forte. Entenderam? Deu para sacar a situação? A gravidade do cheiro. Ainda bem que a professora não sente cheiro, né? A professora não sente cheiro, mas na época de Dom João VI eu sentia. Quando eu estava lá, quando eu fui testemunha, vocês estão ligados que eu tava junto com a galera, né? Eu fui testemunha ocular. Eu sentia cheiro naquela época. Na época joanina, eu sentia cheiro. Imagina o abafo, você. Não, pensa a galera. Gente, isso aí é o trem, o trio. Como é? O trio do terror. Isso é o trem fantasma. O Walking Dead mesmo. Pensa só, a galera veio do abafo lá de Portugal, todo mundo suado, sem banho, bate. Puxa vida. Ai, ai, ai. Foi tenso. Então, a tentativa do governador do Rio de Janeiro, quando fez o caminho florido, ele acreditava que o cheiro das flores ia abafar o cheiro das coisas. E foi tenso. E o melhor, né, a casa do governador era um prédio, né, estilo colonial, só que aqui no Brasil as coisas ainda eram muito, não tinha muitas casas não tinham vidros, tá? Eram aquelas janelas com aquelas janelas que eram de madeira, né, que fecham, não tinha vidro, não tinha vidraçaria. O Brasil não tinha indústria, como que vai produzir vidro? Não tinha. As casas eram gigantescas, né? Ali no Tatuapé tem a casa do imigrante. Eu não sei como ela tá, eu acho que ela tá com processo aí que o pessoal tá querendo derrubar a casa do imigrante, que é uma casa do estilo colonial ali no bairro do Tatuapé, perto do Corinthians, uhul, e tal. E
É uma casa grande, eles tinham, né, as casas eram grandes, entendeu? Grande. Ah, com a mobília. Não, para que mobília? A gente precisa de uma mesa, né? Uma cadeira para sentar, uma cama para deitar. E para que precisa de outras coisas, de objetos de decoração? Então, as casas coloniais do Brasil, até das pessoas que tinham grana, não eram decoradas, não tinha muita coisa, porque a gente não tinha indústria. Como é que você vai fazer uma casa bonita na tua, né, no lugar se não tem onde faz? E se o que vem é muito caro? Então, olha só o perrengue. Aí, a partir daí, gente, dessa constatação da realidade, Dom João VI vai começar a tomar medidas, porque a mulher dele começou a gritar com ele e falou assim: Como é, João? Você vai me trazer para um lugar desse aqui? Qual que é a sua? Né? Eu vou embora, sou a princesa Carlota Joaquina da Espanha. Tô pensando que é o casal lindo aqui, ó, o casal 20. Então, dá para ver? Ó, o casalzão, hein? Eita, nós, hein? Gente bonita é outra coisa, né? Né? Isso aqui é um terror, gente. Isso aqui é um terror. Essa mulher aí é uma mulher de bigode, hein? Sabe que mulher de bigode é complicado. Essa mulher fazia os corações aflitos aqui. Em todo quanto é lugar que ela passava, ela destroçava corações. É, isso aí. Esse aqui era o devorador das coxias, né? Por isso que tem a coxinha. Sabiam que é por causa dele também. É do Dom João VI que nós temos coxinha de festa. Tudo bem? Então, eu contei fiz toda essa alegoria aí para que vocês entendam o choque. Eu falei, não, questão do cheiro, mas por que eu estou falando do cheiro? Porque esse cheiro existia na Europa na Idade Média. Agora, na idade contemporânea, no século XIX, a Europa já tem tanta coisa, gente. E aí você vem para um lugar que está vivendo um século. O que é isso? Não faz assim, não. Mas por quê? Por que que era assim? Porque não havia interesse da coroa em saber como é que os seus colonos, os seus súditos viviam, como seus vassalos viviam, né? Porque nas cartas a gente percebe o tratamento é de vassalo para sucerano, tá? Então os vassalos, eles não estavam interessados, eles queriam saber do dinheiro entrando, o que eles iam fazer com o dinheiro que entrava, o que eles iam fazer lá. Aqui podia explodir. O importante era que eles pagassem impostos. Isso que era importante, era a exploração. E aí é a primeira vez que uma corte europeia se instala numa colônia. É algo inédito. Só aconteceu no Brasil, porque tem coisa que só acontece no Brasil, né? Então é isso aí, casalão, hein? Oi, gente, vocês gostaram deles, né? Vocês vão até botar no Instagram de vocês. Isso aqui, tipo, quando vocês estiverem em love. Representação do amor. Representação do amor. Então, o nosso querido Dom João, ele. Ah, olha só, fruto do amor. Ah, esse aqui era o galã da meia-noite aqui, hein? Esse cara era perigoso do Brasil. Isso aí é perigoso mesmo, ó. Tem 259 mil filhos. Esse cara vai ter, tem os filhos legítimos e os filhos ilegítimos. Os filhos ilegítimos passam dos 30, que eu sei. As más línguas dizem aí que tem mais de 30 filhos esse camarada aí, ó. Piscou para ele e já estava grávida. Esse aqui é o terror da colônia. E aí, né, a partir desse momento, vai começar o período joanino, nós vamos ter a percepção e a urgência de da infraestrutura. Então, Dom João VI vai começar a fomentar educação, lá, ciência, progresso, né? E aí ele vai, uma das coisas é a criação do Banco do Brasil. Sabe esse Banco do Brasil que tem ali na General Francisco Glicério? É o Banco do Brasil, não é o mesmo, né? Porque ele não veio para cá para o Suzano, Dom Pedro passou por aqui. Mas o pai não. Então, o Banco do Brasil que eu estou falando é um banco, a instituição Banco do Brasil vai ser criada nesse momento. Então, uh, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, a imprensa, coisas que o Brasil não possuía, coisas que vocês falam assim, gente, vidro. Não tinha vidro no Brasil. Como que você vai construir uma casa
né? Questões de produções de necessidade básica não tinha no Brasil, que vai começar a ter. Tá? Então, um dos pilares é a criação da universidade, a faculdade de medicina, a abertura dos portos para as nações amigas, a revogação do Alvará que proibia a produção de manufaturas ou produção, qualquer tipo de produção industrial. Em 1810 vai ser assinado um tratado de paz e amizade de comércio, né, entre Brasil com a Inglaterra, Brasil, Portugal e Inglaterra, tá? Vai criado o Banco do Brasil, né? Então precisa, né? Sede de governo, né? A sede do governo do Império Português está no Brasil, então tem que ter um mínimo. A criação da imprensa régia, porque não tinha imprensa no Brasil, e o Jardim Botânico. São situações que você fala, isso é Jardim Botânico? Sim, Jardim Botânico, porque ele vai começar a trazer artistas, biólogos, né, pessoas botânicos, não eram biólogos, os botânicos, para o Brasil. Então, ele vai começar a fomentar o estudo do nosso país. Depois nós vamos ter a criação da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, né? E depois, né, foi criado na época de Dom Pedro, o museu lá, aquele museu que pegou fogo, o Museu de História Nacional, né, que Dom Pedro II trouxe tanta coisa para cá. Enfim, houve uma anexação da província Cisplatina, do Uruguai, e a invasão da Guiana Francesa. Houve anexação da Cisplatina, por quê? Porque a Cisplatina, o Uruguai, pertencia ao reino espanhol. Lembra Carlota Joaquina? Carlota Joaquina, princesa espanhola, que era neta do rei, o avô dela era o chefão lá da Espanha, mas casou ela com Dom João. E então ela estava ali, ela era a sucessora ao trono espanhol. Então estava tudo em casa. Então, olha como os caras faziam os acordos maneiros, né? Já tudo no esquema. Houve a invasão da Guiana Francesa, que continuou sendo Guiana Francesa, né? Não tivemos nenhuma situação. E aí começou uma pressão. Porque como é que a sede de um império pode ser uma colônia? Não tem como. Tem gente. O império ter a sua sede, o seu centro, uma colônia. Uma colônia, dentro de uma perspectiva hierárquica, está abaixo da metrópole. Então, é uma situação, quer dizer, que se a sede de um império, o Império Português, porque o Império Português tinha colônias do planeta todo. Não muitas, mas tinha. Então, como é que a sede de um império tão grandioso, robusto, importante como o Império Lusitano vai ficar numa posição inferior? Então, em 1815, o Brasil ele vai ser elevado à categoria de Reino Unido e vai ser formado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Algarve é uma região ali do sul, é uma região fronteiriça com a Espanha, que tem lugares lindos, tem a Boca do Inferno, né, o Oceano Atlântico, né, lindíssimo. Algarve é lindíssimo, Algarve é Brasil, tipo Minas Gerais, Paraty, aquelas cidades históricas, é aquela construção, é a mesma construção que nós vimos no Brasil colonial. Aquelas construções assim, branquinha, com aquelas trilhazinhas bonitas, sabe? É a mesma construção. E aí, gente, São João, ó, cheguei, constituiu família, trouxe, né, começou a se aclimatar, porque, gente, pelo amor de Deus, né? Rio de Janeiro, praia, coxinha de frango, calor, nada de frio, sem aquela pressão, né? Uma coisa mais suave, mais solta. Praia, sabe como é, né? Vocês estão ligados que praia é diferente. É um clima de felicidade. Quem não fica feliz na praia? Né? Quem não fica feliz? Quem é o camarada que sai de um lugar cinza, frio, e vai para uma praia linda igual essa que eu tô aqui? Olha que maravilha. Quem é que fica de mau humor? O vendedor, que é o ambulante, que está chateado, que queimou os pés e tal. Então ele
tava curtindo, super curtindo. Já se passaram 9 anos aí, 9, desculpa, 7 anos, e ele tava numa boa, coisa rolando. E lá em Portugal, o bicho pegando, Revolução do Porto. A galera em Portugal tava, vai combinar a Revolução do Porto, a galera tava pistola, como vocês falam, tava pistola. Peraí, era uma coisa temporária, Napoleão foi preso, né? Inês morreu e Inês de Castro é uma história do Luís Vaz de Camões que ele diz assim, que o rei português era apaixonado por uma cortesã e tal, mas ela não era uma cortesã nobre, era uma cortesã qualquer e tal. E o rei era apaixonado, só que o rei não podia casar com a Inês, porque a Inês não era, eles eram apaixonados. Aí a Inês morre. E aí o rei enlouquece, isso é fato, tá lá no Camões, a Inês de Castro. Acho que é dos Lusíadas. E aí o rei Inês morreu, né? O amor da sua vida, ele vai lá e coroa, bota a coroa do túmulo dela. Aí o pessoal fala, agora que Inês é morta, do que adianta? Né? Por isso que às vezes eu falo, agora que Inês é morta, não adianta nada, ué. Né? Já foi, já era. E aí, lá em Portugal, o pessoal Inês morreu, né? E aí, como é que faz? Tipo, Napoleão tá preso, e aí, Dom João, volta para casa. Por quê? Nesse momento, Portugal vai ser administrada pelos ingleses, pela elite portuguesa, obviamente, mas vai ficar uma bagunça, né? Porque a corte está aqui. E os privilégios? Olha só, assim, Dom João não perdeu a colônia Brasil para a Inglaterra, mas ele desagradou toda uma galera que vivia da exploração do Brasil. Por quê? Que vivia da exploração proveniente do Pacto Colonial. Agora não tem mais Pacto Colonial. E essa galera vai viver do quê, gente? A galera não sabe pregar como diz a minha mãe, não sabe cortar uma folha de couve, que já vinha cortada no Brasil. E aí, essa galera, como faz o caldo verde, sem saber cortar a folha de couve? Não é verdade? O pessoal só sabia fazer cantar fado, fazer os chouriços, fazer as coisas, porque não tinha proveniência, não tinha de onde vir riqueza. Não, sem xenofobia, né? Não vamos fazer com os portugueses que eles fazem com a gente. Mas assim, eles não produziam, eles viviam da exploração comercial. E agora? A galera tá difícil, porque o rei veio, a galera veio e trouxe toda a grana que estava lá, todo o tesouro. Eles estavam sem dinheiro. Aí te passaram pelo enfrentamento de duas tropas inimigas ali. E aí, lógico que eles não eram nem eles não sendo portugueses, eles não estão nem aí, vão destruindo tudo que tiver que puder destruir. E agora? Então ficou um problema lá em Portugal, não ficou tudo em brancas nuvens, né? Como diz o pessoal, tudo passando. Não, a coisa ficou feia lá. E aí começa uma pressão, começam as revoltas dentro de Portugal, porque a elite está chateada. Porque, e agora a gente vai viver do quê? Você tirou meu pão da boca para dar para quem? Para os ingleses? Tivessem aprendido a fazer alguma coisa, né? Tivessem aprendido a produzir. Mas tudo bem que eles produzem muitas coisas maravilhosas, né? Os portugueses tem português que é muito massa, tem os portugueses que são preconceituosos, que chamam a gente de macaco, não é legal, não. Mas tem muita gente boa lá. E aí vai começar a incomodar. E aí vai começar a ter revoltas e insurreições, e o Dom João, relax aqui, curtindo, o axé da Bahia bateu. A força do reggae bateu nervoso nele, que ele tava na brisa, tipo, não vou esquentar minha cabeça com isso, não, porque ele era tranquilão, né? Ele não era boboca, como as pessoas colocam, ele era um cara tranquilão, relax. E aí, a coisa começou a ficar difícil em Portugal, e cada vez, e conforme o tempo passava, e principalmente com essa situação da elevação do Brasil para a condição de Reino Unido, ou seja, o Brasil não é mais colônia. Aí que acabou.
não tem mais de onde explorar. Porque como é que eles vão explorar o próprio reino? Eles não podem. Então, essa medida foi uma das que mais desagradou, porque a elite portuguesa que estava em Portugal e alguns portugueses que estavam no Brasil queriam o retorno do exclusivismo colonial. Tá? Os conservadores queriam que, tipo, não, como assim? Da onde a gente vai tirar nosso dinheiro? A gente vive disso, de explorar esse povo aqui, esses macacos, né? Que não vem de nada, né? Tô falando uma expressão que eles utilizam para se referir, né? Gente, sacanagem, né? Chamar a gente de macaco. Mas, enfim, não pelo animal macaco, mas com essa questão de nos chamar de animalescos, né? Fazer uma associação a animalescos. Enfim, tem todo um movimento aí de xenofóbico que eles querem, eles colocam volta para o Brasil e tal, umas perseguições complicadas, né? Então eles têm que colocar todo mundo para fora, que tem indiano, porque os indianos também foram colonizados, algumas regiões da Índia foram colonizadas pelos portugueses, chineses, então tem que botar todo mundo para fora. O pessoal de Moçambique, de Angola, e lá vai. Então a situação estava assim. O Brasil prosperando, caminhando para o progresso, e aí, né, a coisa vai. Começaram a vir assim, vinha umas excursões de artistas franceses, Jean-Baptiste Debré, balé, ópera. Gente, na boa, começou a vir coisa que não tinha antes. Vocês acham que depois vai puxar o freio? Ou agora vocês vão voltar a ser colônia? Não. Então, em 1820, não dando mais para sair do sapatinho, Dom João VI volta para Portugal, tá? E tenta anular. Então, aí ele vai começar a sofrer pressão, tá? Então, a família real, Dom Pedro I já é casado com a imperatriz Leopoldina, belíssima, princesa Leopoldina, e, né, com o caso dos Habsburgos, da Áustria, mesma família da Maria Antonieta, né, que a Maria Antonieta era francesa, era austríaca, então a mesma família ali, que é uma das casas mais tradicionais, mais elegantes da Europa, olha, que luxo, hein? Então, estamos falando de uma família de peso. Então, Dom Pedro teve. Só que Dom Pedro tinha um lance. Quando ele era mais jovem do que ele andava com o pessoal do Partido dos Liberais, assim, ele era maçom, ele andava com uma galera, sabe filho rebelde? Filho rebelde é assim, o pai é tradicional, conservador, não sei o quê, não sei o quê, aí o filho vai ser rebelde sem causa e vai ficar andando com a turma que é contra o pai. Deu pra entender? Não é igual hoje na política que os filhos seguem o caminho do pai, porque eles aprenderam, né? Mas os filhos eram rebeldes, no caso do Dom Pedro, ele era rebelde, ele andava com o pessoal liberal, o pessoal republicano, ele era da galera do povão, era o Pedroca do povão e tal. E era meio contrário às ideias ali, batia de frente, mas eu acredito que era coisa de adolescente, era charminho de adolescente para ser o rebeldinho sem causa, né? Que na verdade a mãe dele, né, a Carlotinha, ela dava umas ideias para eles assim, tipo, filho, você é grande, o que que você acha da gente botar teu pai de escanteio e a gente tornar um grande, né, eu sou espanhola, a gente vai ter apoio da minha casa lá, dos meus parentes, e aí, não sei o quê, tá. Enfim, era rebeldia. E aí ele resolveu ficar no Brasil para garantir a paz, porque aí se o Brasil estava numa condição, e aí ele falou, olha, filho, como aqui é Reino Unido, você vai ficar aqui, eu vou lá para resolver essa parada, depois você vai, tá? Aí depois você vai. Aí quando chegou lá, em Portugal, a pressão era muito grande para que o Brasil voltasse à condição, porque para os portugueses a resolução da crise, da Revolução do Porto, todo esse problema ia ser minimizado ou ia ser resolvido a partir do momento que o Brasil voltasse retrocedesse, que o Brasil parasse de produzir vidro, que o Brasil parasse de produzir velas,
toalha, sabonete, que o Brasil parasse de receber óperas, que o Brasil voltasse a ser fedido, que as pessoas voltassem a ser né, mal acabadas, enfim, não tivesse mais o Banco do Brasil, que voltasse ao Pacto Colonial, que os ricos brasileiros, né, a elite brasileira, voltasse a ter um poder aquisitivo menor, um acesso menor, né, que eles empobrecessem um pouquinho para que os portugueses ficassem riquinhos mais um pouquinho. Olha que legal, né, gente? Quem é que tá enriquecendo que vai querer voltar a ser pobre? Alguém aqui? Alguém aqui? Quer voltar? Né? Camarada? Cara, você andava de bicicleta e de chinelo, aquele que eu falei lá do prego. Aí você compra um Honda. Você começa a andar com o Civic no bairro. Você começa a esnobar as pessoas, de iPod, iPad e por aí vai. Aí você vai querer voltar, né, de chinelão, de bike, bike emprestada? Não vai, né? Então, olha que problemão. Problema lá, problema aqui. Dom Pedrinho fica, lindo, fica, porque vocês estão ligados que ele tinha uns esquema forte também, tinha vários interesses, e Dom João vai. Dom João vai e tenta anular, porque assim, antes de tudo, ele é português. Antes dele gostar do Brasil, antes das coxinhas, antes do axé, da água de coco, da praia, do mar, de tudo mais que ele usufruiu, ele gostava de ser português. Ele era nacionalista. Então, ele devia defender os direitos do seu povo, que era o português, e não o brasileiro. Então, ele tenta anular a condição, né, de Reino Unido. E aí vai começar um debate. E aqui no Brasil, a galera vai falar: não, 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 não. A gente estava bem. Agora você mexeu num processo aí, a gente não vai gostar. A gente não quer mais. Durante o período junino, né, como eu disse para vocês, além essas manifestações, nós vamos ter a presença, né, de muitos artistas de origem francesa, né, e bávaros, né, que vão retratar o Brasil, né, como ele era, o Brasil naquele período. Então, nós temos a grande contribuição aí do Jean-Baptiste Debré, do Rugendas, tem um outro que eu esqueci, o Eckhout, que era um holandês. Enfim, nós vamos ter. O Eckhout veio, desculpa, não veio nesse tempo, não. Mas nós vamos ter muitas influências, né, desses artistas e muita coisa que nós sabemos dos hábitos, dos costumes do Brasil. Nós devemos, né, ter essa relação com esses artistas que começaram a retratar e levar para o mundo o que era o Brasil, né? Porque até então o que se sabia do Brasil era do processo da época que os holandeses viveram lá na região de Pernambuco, né, que mostra a miscigenação, que é fantástica, que também pode ser conferido lá na casa do Brenan, da família Brenan, que são pernambucanos, uma família de pernambucanos que fomenta a arte e a cultura do Brasil. E porque os holandeses, eles trouxeram, quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram artistas que, além de projetarem, porque a ideia dos holandeses era viver aqui, era criar uma Holanda aqui. Então, eles trouxeram uma equipe para poder retratar, para poder entender e levar muita coisa, né? O que era o Brasil para fora. Mas a Holanda é um país que está lá, e tem existem muitas coisas do nosso país dessa época, do século XVII e tal, que estão na Holanda. E aí, agora, no século XIX, tem essa preocupação. Só que existia muito do fantasioso na cabeça dos europeus com relação à realidade do Brasil. Tudo bem que realmente os animais andavam pelas ruas e tal, mas não eram animais selvagens, né? Não eram todos índios. Nós não andávamos nus por completo, né? Só os homens que estavam na condição de escravos, às vezes andavam sem camisa. As pessoas mais pobres, elas andavam mais à vontade. Todo mundo andava mais à vontade. Mas existia muita coisa fantasiosa na cabeça do europeu com relação ao Brasil, com relação à América.
E aí essas expedições foram importantes para poder retratar um pouco. Atualmente, né, nós sabemos que existe muita, nesse retrato existe muita, uma questão tendenciosa, principalmente com relação às pessoas de pele mais escura, né, os negros, as pessoas que estavam na condição de escravos, do Debré. Tem uma discussão toda, com relação ao racismo impregnado dentro das obras do Debré. Porém, é o que a gente tem de fonte histórica, é lógico, a gente tem que sempre olhar, entender que aquilo ali é o retrato da época, e entender que realmente existe toda uma mentalidade racista, uma mentalidade eugênica, né, dentro desse processo, mas aí é assunto para outra aula, tá bom? Então é isso, tá? O Pedrinho fica, Joãozinho vai, Carlotinha vai, e aí a coisa vai começar a ficar doida. Vai entrar numa, numa catarse aí, vai virar todo o processo, né? Tipo um carnaval aí de micareta, né? A galera com o abadá querendo entrar, a galera do abadá dentro da corda e a outra galera querendo sair. Vai ser uma loucura, tá bom? E aí vai ser um processo que a gente vai contar na outra aula o que aconteceu com os Libertadores da América, que é assunto para outra aula. Então, deixamos em stand-by. A tentativa de Dom João estar lá em Portugal, tentando voltar para o Brasil em condição de colônia, né? Porque a gente não pode esquecer que você sempre vai defender os direitos do seu povo. E nós éramos apenas vassalos, nós não é, né? Nós éramos apenas servos e não os seus vassalos, né? Os vassalos eram os portugueses, nós éramos os servos, o povo que era só para servir, tá bom? E aí vamos ver o que é que Pedrinho e aí o seu bonde vai fazer aí para resolver esse colóquio não tão amoroso como ele gostaria que fosse, ok? Pessoal, muito obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer saber alguma coisa? Não? Então eu agradeço a presença de todos, agradeço por assistirem mais uma aula. Eu acho que o vídeo ficou grande, mas fica sem jeito se eu cortar, tá bom? Muito, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque a presença de vocês sempre, sempre é essencial e eu fico muito feliz, né, de tê-los comigo, independente, né, do, do ambiente, mas o importante é que nós estamos juntos e logo, logo nós vamos aí juntos, o bonde do Açaí, a gente vai estar junto novamente, tá bom? Muito obrigado por mais essa aula e até a próxima para que a gente descubra o que aconteceu com o Pedrinho, o seu bonde e os caras da Libertadores da América, né? Os times da Libertadores. Vamos ver qual foi o vencedor. Beijo, até a próxima, pessoal. Obrigada.